Oi pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Igor, a gente está dando aqui continuidade às nossas aulas teóricas da disciplina de Projeto 3, nesse período aqui do isolamento social. E hoje a gente vai falar um pouquinho dos estudos de caso e das análises de estudo de caso, né? E como é que a gente deve fazer esses estudos de caso, isso dando andamento à disciplina de Ateliê de Projeto 3 aqui na Unicap. Então, a gente vai primeiro trabalhar com a definição de Garcia de metodologia, né? O que é o método? O método ela é a forma de perguntar. O método ela é a mistura, né, de meta, de o caminho, o que vem depois, do meta, que é o depois, o ir atrás, odus, que é o caminho, e o logos, que é o estudo, né? Então é a forma de perguntar, a forma de ir atrás de alguma coisa. Então, no processo, né, processo em projeto é a forma que a gente lida do conjunto de medidas que devem ser tomadas para atingir um objetivo. Então, a gente trabalha na disciplina de projeto não com uma simples disciplina teórica, mas ela é um ateliê prático, em que a gente passa para vocês um método de projeto e um processo de projeto, né? Então, processo vem de proceder, avançar, ir à frente. A gente ensina a vocês, a gente passa para vocês uma metodologia de projeto. Então, qual é o processo de projetar, né? A gente divide o projeto em 5 fases, né? Você pode dividir, que é a fase preliminar, quando a gente faz a análise do terreno, a gente já fez, né? A análise do terreno, uma análise do cliente, quais são as necessidades. Depois, a gente passa para fazer uma definição de partido. A gente falou com vocês das questões de encontrar um projeto de referência, de utilizar, por exemplo, estudos de caso, e encontrar um partido volumétrico, formal, conceitual para esse projeto de vocês, da casa, né, da habitação. Depois a gente passa para uma... Desculpa, são 4 fases, a contagem aí saiu errado. A terceira fase, que é o estudo propositivo, né, que a gente vai fazer isso, uma composição da edificação. E, por fim, uma proposta de projeto, que essa é a entrega, né? A gente pode dividir o projeto em mais fases, mas dentro da disciplina de P3 a gente organiza ele em 4 fases. Essa última parte, a fase de proposta de projeto, é aquilo que vocês entregam no final. Então, como é que a gente organiza na fase preliminar, né? Segunda fase é uma fase de pré-dimensionamento, em que a gente vai dimensionar os espaços. Foi o que vocês estudaram na primeira oficina, né? Como é que eu dimensiono espaços? Né? Como é que eu determino qual é a área que você vai ter para atingir cada parte do projeto? Né? E, por fim, dessa fase preliminar, a gente vai fazer um estudo do terreno para poder começar a propor. Né? A gente mostrou para vocês o terreno da falésia, quais são as condicionantes de iluminação, de sol, como é que você pode implantar essa casa no terreno. Então, a gente apresenta a vocês essa metodologia de projeto. Segunda parte, né, a definição de partido. Como é que a gente apresenta um partido? Partido, né, é essa apresentação conceitual. Então, aqui a gente tem o partido do projeto de Brasília por Lúcio Costa, né, em que ele apresenta o projeto da cruz. Essa cruz ela é unida, esses 2 eixos, né, das asas e do eixo monumental. Ela é organizada e depois ela é alocada no terreno. Vê que aparece na segunda imagem a linha do terreno e a curva. E por fim, né, você tem o zoneamento dessa cidade. Então aí ele apresenta em 3 fases, Lúcio Costa apresenta em 3 fases o conceito do projeto de Brasília. Então a arquitetura ela é uma arte aplicada. Né? Alguns autores vão dizer que é uma ciência, outros vão dizer que é arte. Dentro da definição que eu sigo, né, da estética, ela é uma arte aplicada. Ela é uma arte, mas ela tem um objetivo prático. Então, ela possui tanto um processo criativo e compositivo, quanto uma necessidade de cumprir funções. Né? Isso é bem alinhado à linha vitruviana, né, do firmitas, venustas e utilitas. Então, a noção de composição arquitetônica está baseada que a gente está criando um artefato que é construído por partes.
né? E a gente organiza essas partes, a gente lida elas de uma forma global, holística. Então, a gente lida com a necessidade, com a criação dos ambientes, como esses ambientes vão se conectar, qual vai ser a relação formal, né, de estética, e qual é o arranjo disso. A gente tem certas regras, entre aspas, de proporção, de ritmo que a gente pode trabalhar. Então, dentro com todas as informações que o arquiteto tem, ele define esse conceito, né, essa ideia que vai se manifestar em um desenho, em uma maquete, mas que ela mostra por que eu tenho que tomar uma certa atitude e não outra, né? Propositalmente, essa aula ela tem muito mais texto, porque a gente está lidando aqui com ideias, e essas ideias vão depois se tornar físicas. Então, o partido ele é uma consequência formal, ou seja, ele tem uma forma, um desenho, de uma intenção, né? Por que é tomada certa atitude e não outra? Então a gente pode ter vários motivos para projetar, né? Vários motivos. Então, como o partido ele pode surgir de uma técnica construtiva. Então eu quero construir em bambu. Como é que o bambu se manifesta? Qual é o partido que o bambu pede? Eu posso fazer parede curva com bambu? Pode, mas ele tem que ser vertical e não horizontal. Eu posso fazer um prédio de 10 andares de bambu? Acho difícil. 3 a gente já existe. Giruban tem um projeto de bambu e madeira com 4 pavimentos, eu acho. Mas não é comum. Concreto armado, eu consigo fazer um vão de 40 metros? Tecnicamente não é, pelo menos, não é execuível atualmente. Mas em aço dá. Então, que partido você vai tomar vai determinar. Outra questão também é o clima. Vocês viram em teoria 2 que a gente tem as condicionantes climáticas dentro da Escola do Recife, de arquitetura moderna, que muitas vezes determinam formas, né, cobertas, ventilação. Um ponto importante que está destacado aí é o sítio, né? A gente está lidando com uma falésia. Então as condições topográficas, físicas, de vista, são muito importantes, né? A gente está lidando com a praia. Então talvez seja um ponto a ser trabalhado. Outra questão são programas de necessidades. Então, como a gente está lidando aqui com casas, tá? Então eu vou focar nisso. Quais são os costumes ou questões culturais daquela população, daquela família? É diferente da outra? Precisa de certas áreas ou não? Deve ser mais aberta, mais fechada? Outras questões também, esse ponto 5 que não é muito trabalhado, porque a gente, aqui dentro desse projeto a gente não tem limitação financeira. E por fim, existem as limitações legais. Então, Kyria, na aula passada, ela mostrou, né, um projeto que tinha limitações legais, que o partido veio de limitações legais, né, de altura, gabarito. Então, os conceitos eles não surgem do nada. Né? Para a gente entrar aqui no conteúdo mesmo dessa aula, o conceito ele não surge do nada. Ela é uma reflexão das próprias experiências que a gente tem, dos espaços, das condicionantes espaciais e do próprio terreno, da tradição que a gente vive. Então a gente propõe alguma coisa baseado no que a gente conhece, né? Baseado na nossa experiência. Quanto mais arquitetura você consome, mais repertório cultural você tem, mais repertório arquitetônico você tem para propor. Por isso que a gente incentiva tanto que vocês pesquisem. Tanto para uma questão de autonomia, porque a gente aqui na disciplina de projeto, a gente não está aqui para levar vocês com a mão, dando a mãozinha e acompanhar. A gente dá as ferramentas, a gente indica o caminho, a gente assessora, então, ou seja, indica quando você sai do caminho, quando você está bem, a gente incentiva, mas a gente não constrói o projeto com as nossas mãos. Vocês constroem o projeto com as mãos de vocês. Então, nós estamos aqui para passar uma metodologia, um processo, fazer o acompanhamento disso, o assessoramento. Tanto é que a disciplina é ateliê de projeto, é fazer e não ensinar projeto, né? A gente ensina metodologia de projeto. O partido arquitetônico, ele é uma interpretação desse contexto, né? Silva fala que o partido arquitetônico é um contexto, né, objetivo do programa. É quando você apresenta o programa mais uma intenção plástica. Que formas eu preciso para atender esse programa? Aqui, como exemplo, a gente tem um croquis de Oscar Niemeyer, né,
mostrando o partido dele da Casa Canoas. O partido dele vem da casa, da necessidade de abertura e de ligação com o meio ambiente. Então, a privacidade versus a abertura, né, a parte fechada, a parte aberta, e como se integrar aquele terreno, né, a vista. A gente vai estudar essa casa depois, com um pouquinho mais de detalhes. Aqui a gente tem exemplos de partidos arquitetônicos. Ali em cima tem de onde você pode tirar um partido. Nesse caso aqui a gente tem a casa Reidi Portinho, de Afonso Eduardo Reidi e Carmen Portinho, casal. Ela é engenheira, ele é arquiteto, em que o projeto tem como partido arquitetônico a estrutura, né, e a abóbada, com uma estrutura em concreto armado. Então, o partido dessa casa, em terreno inclinado, ele vem de uma necessidade construtiva. Então aqui a gente pode ver na disciplina de linguagem estrutural, não sei se vocês já viram, mas diferentes tipos de estrutura, né, que a gente tem uma laje reticulada, que a gente chama popularmente laje cabacinha, ou waffle slab, com uma abóbada de berço no primeiro pavimento, né, e fechamento em alvenaria de tijolos com esquadria de madeira e vidro. Aqui a gente tem um outro projeto que utiliza estrutura como partido arquitetônico. Nesse caso, é a Residência Acaiaba, de Marcos Acaiaba, São Paulo, que ela utiliza um partido invertido, em que a parte de cima é maior do que a de baixo. Ela vai concentrando a estrutura de madeira até atingir pilares em concreto. E essa estrutura, esse encaixe e essa forma vem tanto do terreno inclinado quanto da estrutura em madeira dos encaixes. Tem muita influência da arquitetura japonesa nesse projeto. Aqui tem um exemplozinho da estrutura, como é que ela é montada. Esse corte longitudinal sai um pouco distorcido, mas vocês podem dar uma olhada depois nessa casa. Essa é uma boa casa e Marcos Acaiaba é um excelente arquiteto, pode ser pesquisado. Aqui a gente tem um outro exemplo de um projeto que lida com questões climáticas, né? Que o partido arquitetônico vem do clima. Essa é a Casa Mantiqueira, na Serra da Mantiqueira, em São Paulo, e é uma casa térrea primeiro pavimento, em que ele tem uma abertura na coberta. Veja a coberta inclinada, que ela tem uma abertura em cima, com a laje plana. E a Serra Mantiqueira faz muito frio no inverno e faz muito calor no verão. Então, aqui no corte, a gente pode ver o esquema de aberturas de ventilação e iluminação e como é que essa casa se comporta no terreno. Né? Então aqui tem questões climáticas envolvidas nessa forma. Essa forma de coberta vem como um partido, né? Ele é uma casa, ela está ali para atender às funções de residência, mas, como a gente pode ver nessa imagem, ela tem questões climáticas. Né? Veja por onde o sol nascente entra, né, em amarelo claro, onde o sol poente entra, em um laranja mais escuro, e o fluxo dos ventos, né, a entrada e saída dos ventos, inclusive pelo banheiro. Vocês podem ver que o banheiro fica localizado na parte superior da casa e ele tem uma clarabóia de iluminação. Então aí tem um partido com questões climáticas. Outra forma de partido, que é adotado principalmente por arquitetos que a gente chama de star architects, né, esses grandes arquitetos famosos, são as questões formais, principalmente os arquitetos que trabalham com arquitetura paramétrica, em que a Villa Gugge, projeto de Big, né, Bjarke Ingels, ela tem um partido que vem da forma, essa curva, né, o partido vem da curva. Aqui tem um croquisinho, né, um estudo, mostrando as ações projetuais, por que essa curva. Então, quando a gente apresenta um partido, tem que ser muito claro por que toma uma atitude e não outra. Nesse caso, pode ser visto nessa maquete, o partido vem da coleção de carros do cliente. O cliente coleciona carros, então o acesso da casa se dá através da coleção de carros. Então ele cria um promenade arquitetônico, aquilo que vocês estudaram em teoria 2, desculpa, em projeto 2. A casa ela é todo um promenade, é um percurso da garagem, né, que tem a coleção de carros, até um grande pátio em cima. Você passa pela casa, ela é um grande corredor curvo. Então aí vem da forma. Partido vem da forma. A gente tem um programa e a gente manifesta esse programa em uma forma. Um projeto que lida com questões paisagísticas, né, que o partido vem da paisagem, não da estrutura, é a Casa da Cascata,
de Frank Lloyd Wright, em que as cores, os materiais, a disposição dos ambientes vem do próprio ambiente, muito unido às questões da arquitetura organicista, desculpa, da linha organicista do modernismo de Frank Lloyd Wright, né? Então aqui a gente tem um corte da casa e imagens mostrando como ela é integrada ao meio ambiente. Então qualquer um de vocês pode seguir partidos. Essa aula talvez leve vocês a modificarem o projeto de vocês de maneira drástica, e isso é muito bom, porque quanto mais conhecimento, quanto mais autocrítica vocês tiverem ao projeto, melhor. Né? Vocês vão terminar com um projeto em que vocês se tornam mais felizes com o resultado dele. E, consequentemente, a gente vai ficar também mais feliz com o bom resultado de vocês. Uma outra forma de lidar com o partido é a referência conceitual. Eu não sou muito fã desse projeto, apesar de Vila Nova Artigas ser um grande arquiteto, ter sido um grande arquiteto. Eu acho que esse projeto é literal demais como referência, e isso muitas vezes é negativo, porque fica... Não tanto nesse caso, porque a referência desse projeto, a referência conceitual dele, é uma composição de Mondrian, que é muito modernista e que é muito puro, né? Mas fica caricato muitas vezes. A gente tem um exemplo aí, uma casa que ganhou vários prêmios, mas ela é bastante criticada, que é a Casa Folha, né? Se eu não me engano, eu posso estar errado, é do Brasil Arquitetura, mas eu não tenho certeza. Dê uma conferida depois. Mas esse projeto ele é muito claro a referência. É um quadro do Mondrian. Ele se inspirou num quadro de Mondrian para compor os planos, linhas, cores. Tudo isso baseado nas obras do neoplasticismo. Aqui mais uma imagem que a gente pode ver as referências e os cortes. Tem casas que vêm de um partido tipológico. Né? Então aí um exemplo de uma casa pátio. A casa pátio do Estúdio MM. Muito bom esse escritório de arquitetura. Em que o projeto ele vem do próprio partido, da própria tipologia, casa, pátio. Né? Então aqui a gente tem formas que incentivam essa criação dos pátios, né? Então dos frames, né? Das molduras que vão criando pátios. Um outro partido pode vir das questões topográficas. Aqui a gente tem a Vila Bianca, em Mário Botta, na Suíça, em que o projeto fica localizado num terreno extremamente inclinado, em que, como partido, o arquiteto decide não utilizar a inclinação do terreno. Ele constrói a casa como um grande bloco separado e cria uma passarela. Então a estratégia dele e o partido dele é criar esse grande bloco branco destacado do terreno, trabalhando com aberturas, reentrâncias, saliências, o volume e a subtração, com conteúdos que vocês estudaram em teoria em P1. Né? Então criar volumes é um projeto que um arquiteto renomadíssimo, né, Mário Botta, projetou utilizando conceitos que vocês estudaram em P1. Então a forma, o partido, ele vem com técnica, ele vem com bagagem arquitetônica, mas ele vem também com saber trabalhar com o menos, com o simples, com o básico. Né? Então aqui a gente tem um projeto que utiliza o partido arquitetônico negando a topografia. Pode ser uma estratégia para vocês. E outra coisa também que é importante a gente falar é que você pode juntar partidos. Né? Você pode ter uma influência principal, mas você pode trabalhar com estrutura e um pouco de tipologia, um pouco de terreno. Esses partidos que a gente está apresentando são conceitos gerais. De onde vem o partido geral? Esse outro projeto ele também utiliza o partido arquitetônico da topografia, mas a Casa Toló de Álvaro Siza, o arquiteto trabalhou com o terreno sendo o aliado dele. Então ele cria uma casa que ela se encaixa no terreno, ela não nega a topografia. Então aqui tem um corte da casa, ela é uma grande escadaria que vai se encaixando pelo terreno. E aqui do lado esquerdo a gente tem um croquis do partido arquitetônico, que é muito o que a gente quer que vocês façam, né? De onde vem o partido de vocês? Um croquis, uma forma, um desenho, né? Lembrando que a gente não lida com rabisco, tá? A gente lida com croquis, com conceitos, com formas, com partidos. Então, trabalhar com essa linguagem também, não subestimar o desenho simples. Olha aí, um croquis de Álvaro Siza feito caneta Bic, provavelmente num papel A4 da impressora dele, que está publicado em livros aí. Né? Então, com um simples desenho que comunica muito.
Aqui a gente tem um outro projeto de Carmen Portinha e Afonso Eduardo Reidi, esse sendo creditado a ela, que é um projeto de uma casa em 2 blocos, né? Então ele utiliza o telhado borboleta, uma casa modernista, sob pilotis, então ele eleva a casa por causa da vista, e ele poderia trabalhar dentro da área plana do terreno, mas a arquiteta decidiu não, ele vai pendurar a casa. Então por que não trabalhar isso na falésia de vocês? Por que não pendurar a casa de vocês para fora da falésia e colocá-la presa por grandes pilares, como um grande pilotis, colocar uma estrutura embaixo? Por que isso não é possível? Aqui também tem a questão das cores, né? Mas o partido principal da casa não é a questão da cor, trabalhar com as cores complementares, mas sim elevar a casa do terreno. Aqui a gente tem um corte, mostrando esse vazio que existe entre a casa, que esse vazio é uma parte da casa, se vocês estudarem a planta dela depois. Na fachada a gente tá com a casa, ela tem um vazio no meio, mas ela é ligada, tá? Tem uma passarela que liga as 2 partes. Agora eu queria mostrar para vocês um estudo de caso. Como o arquiteto, quando precisa fazer uma análise de um projeto mais aprofundado, ele tem que trabalhar. Primeira coisa, sim, a gente vai falar aqui da Casa Canoas, né? Primeira coisa no estudo de caso é a ficha. Quem é o autor? Qual o ano? Né? Tem aqui algumas informações que muitas vezes a gente não vai conseguir tão fácil, mas projeto paisagístico é de quem? No caso aqui é Burle Marx, com projeto estrutural especial de Joaquim Cardoso, recifense. Né? Inclusive a Biblioteca do Centro de Artes da Federal em homenagem a Joaquim Cardoso, que é poeta e engenheiro civil. Projetou Catedral de Brasília, por exemplo. Vários projetos de Niemeyer são de cálculo estrutural de Joaquim Cardoso, um grande engenheiro calculista, que graças a ele a gente tem as maravilhas da arquitetura moderna brasileira. Aqui tem algumas informações de caminho, endereço, área. É uma casa aí de seus 190 metros quadrados. E a gente começa a analisar esse projeto. Né? Como é que ele é? Onde é que ele está localizado? A gente começa a analisar o entorno. Essa parte eu vou andar um pouquinho mais rápido, porque é um assunto um pouco mais avançado que a gente vai precisar revisitar no fim da disciplina. Mas análise de entorno, né? Análise do terreno, onde é que ele está localizado. Vocês podem ler com calma, pausar o vídeo, os slides, para ver com mais calma isso daqui. Leia o texto. Mas aqui ele apresenta o terreno, como é que ele está localizado. Nesse caso, as curvas de nível, e o projeto é localizado na área plana desse terreno. Ele analisa também as questões de acesso. Né? Quando a gente vai analisar um projeto, como é que eu entro, como é que eu saio, como é a circulação desse projeto, as entradas principais, entradas secundárias e a circulação, o fluxo. Né? O projeto da Casa Canoas tem a circulação oculta por esse painel de madeira do lado esquerdo, que oculta a entrada da área social para a íntima. Então a área íntima é realmente íntima, é totalmente separada da casa. Mas a área social e de serviço é integrada. Né? A gente tem um elemento de ligação nesse caso. A gente desce e tem acesso à área íntima. Então se apresenta esse fluxo de circulação e de acesso à residência, à edificação que a gente está analisando. E outra coisa também é que o estudo de caso ele não é uma apresentação de projeto. Vocês vão fazer estudo de caso até o fim da carreira de vocês. É normal, é uma atividade comum. Estudos de caso, talvez não tão formalizados como esses ou como os da universidade, mas no TCC a gente faz estudos de caso, uma análise objetiva do projeto. Não é análise de tudo, é o que é que eu preciso tirar desse projeto que vai me ajudar a fazer o meu projeto. Né? Outro ponto também que é analisado, o segundo ponto, que é dos fluxos e do acesso, é o volume, a forma. Nesse caso, a Casa Canoas, ela abraça uma pedra, uma rocha de grande porte, que está localizada no terreno. Então essa pedra ela gera essa forma ameboide da casa que abraça esse terreno. Ela se abre para o elemento externo, mas ele abraça a pedra, e a pedra ela entra na casa. Então o volume, a massa, a gente analisa também as questões de cheios e vazios. Onde é aberto, onde é fechado, onde trabalhar, onde tem uma conexão maior com o exterior, onde tem menos, onde é mais privado, onde é menos e mais privado. Né? Então a gente analisa isso até chegar ao resultado. Eita, desculpa, pulei aqui. Até chegar ao resultado final,
né? Que é essa planta. Quando a gente vai analisar, a gente também precisa analisar o zoneamento. Né? Quando vocês vão ver um projeto, uma casa, como é que ele zoneia os espaços? Né? Onde são os espaços íntimos, onde são os espaços sociais, onde são os espaços privativos e de serviço, como eles se organizam. Nesse caso, a zona social e serviço fica toda em cima, sendo a zona social mais aberta, a zona de serviço mais fechada. E toda a parte íntima fica localizada na parte de baixo da casa. Aqui a gente tem uma planta que apresenta mais detalhes. E aqui algumas imagens mostrando Oscar Niemeyer e a sua primeira esposa na casa. Com alguns móveis barrocos, né? A gente tem uma imagem barroca de Santa Ana aí. E as pedras e as árvores e a natureza dentro dessa casa. Que tem até alguns elementos de Mies van der Rohe, né? Esse pilar solto da laje. É um elemento bem comum às obras de Mies van der Rohe. Aqui é a área íntima, com as curvas, a biblioteca, os móveis que vão seguindo as curvas. A questão da abertura e da curva, né? Essa curva tem uma influência muito grande de Mies van der Rohe na nossa casa. Esse septo curvo em madeira, com a mesa circular, é utilizado na Vila Tugendal, que também é um projeto em terreno inclinado de Mies van der Rohe dos anos 20. E a gente também pode analisar, nesse caso, as questões estruturais e técnicas da casa. Aqui a gente não vai entrar em muitos detalhes não, mas é um dos pontos que pode ser estudado, trabalhado no estudo de caso. Por fim, a gente apresenta aqui uma visão geral dessa casa e quais são as influências dela. Mas o ponto principal que a gente está aqui apresentando nessa aula gravada é a importância do estudo focado. Então, quando a gente está estudando uma edificação, o que é que eu posso tirar disso para projetar a minha? Se você está com dúvida de coberta, faça o estudo de caso de coberta. Veja soluções de coberta. Quais são os impactos na forma, no volume, no clima, na estrutura, no material de uma coberta. Daquele tipo que você está procurando trabalhar. Eu incentivei os meus alunos, pelo menos, a trabalhar com cobertas inclinadas. Por causa do clima, né? Da insolação, da ventilação e porque a quantidade de influências de projetos de cobertas planas é muito grande. E coberta plana não é um elemento comum no nosso clima e na nossa cultura aqui no Nordeste. Né? Além das questões técnicas, é uma questão cultural, né? e climática, da gente trabalhar com cobertas inclinadas por causa da ventilação, iluminação e os próprios materiais da coberta inclinada, né? E dentro da arquitetura nordestina, dentro do clima aqui do nosso Nordeste. Então, pesquisar com foco, para que vocês possam criar um partido arquitetônico que faça sentido. E tendo um bom partido, é meio caminho andado para um bom projeto, porque você vai ter tido a habilidade de sintetizar o programa, o zoneamento, os fluxos em uma forma. Então, já é meio caminho andado para um bom projeto. Aqui a gente finaliza essa aula gravada e esperamos que nós possamos conversar na sexta-feira, lendo os projetos de vocês, e na terça a gente tem um assessoramento, cada professor com os seus alunos. Tudo bem? Aproveitem aí a aula e boa semana.